Paz de Cristo, meus irmãos. Considerando que nós estamos na semana da Páscoa, queremos fazer uma rápida exposição, sobre a importância da Páscoa, sobre a Páscoa que hoje está centralizada na pessoa de Jesus. Deus abençoe. Para nós é motivo de muita alegria, poder comemorar a Páscoa do Senhor. Domingo será a Páscoa do Senhor, a comemoração da Páscoa. E Jesus desejou tremendamente comer a Páscoa com os irmãos. Lembrando que a história da Páscoa está registrada lá em Êxodo, capítulo 12. Então, quem quiser se aprofundar e conhecer mais um pouco ali, e os irmãos deveriam comer a Páscoa, aquele momento ali, como sendo uma refeição, Deveriam escolher os animais perfeitos, o cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeitos, não podia estar manco nem doente. Desse assim estar juntando as famílias e comendo, e não deveria sobrar nada, ervas amargas, e comer apressadamente, cajado na mão, se preparando para sair, porque daquele cordeiro morto, o sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas, nas casas dos judeus, a fim de que, na passagem do anjo da mortandade, deveria fazer com que os egípcios sofressem com a morte dos primogênitos. Quando ele passasse, não viesse acontecer também com os judeus. Então, é a Páscoa do Senhor, e com isso o Senhor está fazendo juízo ou julgando os deuses dos egípcios. E ele diz lá no registro do Êxodo 12, eu sou o Senhor. Então, dessa maneira. E Jesus, então, estava desejando comer a Páscoa com seus discípulos e propõe, então, Lucas faz o registro no capítulo 22, versículo de 7 até o 18, faz o registro dessa realidade. Versículo 1 vai dizer para nós, o primeiro versículo aqui no capítulo 22, nós vamos ler, que é o versículo 7, diz, chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. A informação que nos dá aqui, histórica, aquele dia da festa dos pães asmos, E Jesus então envia Pedro e João até a cidade, dizendo assim, vocês vão encontrar lá um homem com um cântaro de água na mão, segue-o até a casa e chegando lá, faz a seguinte pergunta ao dono da casa. O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. É o versículo 11 desse capítulo 22 de Lucas. Essa é a pergunta que se faz. E Jesus pergunta por aposento e depois vai dizer assim, vos mostrará um cenáculo. E foi exatamente isso que o dono da casa fez, mostrou para os discípulos. Cenáculo. O que é o cenáculo, irmãos? É uma sala grande de jantar. E naquela casa, automaticamente, com as mobílias. Naquele espaço com as mobílias, a mesa, o banco, onde as pessoas pudessem sentar. E ali, então, comemorarem a Páscoa, lembrando que na ordem do Senhor, na instituição da Páscoa, lá em Êxodo 12, nós encontramos que a Páscoa devia ser comemorada de forma perpétua, ou constantemente, uma vez por ano, os judeus deveriam comemorar a Páscoa, que é a Páscoa do Senhor, comemorando então a libertação e saída do povo lá do Egito para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, aparece aqui e os discípulos recebem o espaço e preparam então a Páscoa para que o Senhor pudesse comê-la. Lembrando ainda que um autor muito interessante chamado Russell Champlin, no seu Novo Testamento comentado versículo por versículo, nesse capítulo 22 de Lucas, ele vai informar que era comum que os habitantes de Jerusalém, eles cedessem então um espaço, um cenáculo, uma sala, aos homens, peregrinos, para que pudessem então ali celebrar a Páscoa, dada a importância da Páscoa para os judeus, E então Jesus
ele resolve, então, comer a Páscoa com os irmãos, e os discípulos foram lá e prepararam. Eu registro aqui desse capítulo 22, 7, até o versículo número 13, dizendo que eles prepararam, de fato, os passos. A partir do 14, nós encontramos aqui chegada a hora, ou seja, a hora certa da comemoração da Páscoa, no dia certo. Jesus sabia muito bem o dia certo e a hora certa da comemoração da Páscoa. Então ele resolve fazer a Páscoa, vai até aquela casa, usa o espaço do cenáculo, senta à mesa com os seus apóstolos, conforme o registro aqui do versículo 14, senta à mesa e diz assim para eles: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Vai dizer que deveria acontecer o sofrimento, como nós conhecemos que aconteceu, a história bíblica dos evangelhos, vão contar para nós, os apóstolos já afirmaram o que aconteceu com Jesus, o seu sofrimento, seu martírio, sua morte e sua ressurreição. Então, ele vai apresentar para nós aqui, e após ele dizer isso, do seu sofrimento, fazendo a sua despedida humana, daquele momento ali histórico, do nosso chamado Jesus histórico, na sua despedida, ele então fala que deveria comer aquela Páscoa ansiosamente antes do seu sofrimento. A partir daí, ele começa a informar: nunca mais comerei da Páscoa, nunca mais comerei da Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Isso aqui nos chama a atenção, porque humanamente Jesus está dizendo: não vou mais comer dessa Páscoa, não vou mais celebrar a Páscoa. Tanto é que logo a seguir Jesus é aprisionado, lá no monte já específico, quando estava naquele espaço lá no Getsemane, etc. Jesus foi preso, e apontado por Judas, as autoridades, foi preso, sendo morto na sexta-feira e ressuscitado no domingo, que para nós é o domingo de Páscoa. O próximo domingo será o domingo de Páscoa. E assim, nós encontramos aqui, então, Jesus falando dessa maneira, e logo após ele falar que tinha ansiedade, de comer a Páscoa, pressa de comer a Páscoa, naquele momento, antes do sofrimento, e informando que nunca mais deveria comer aquela Páscoa. E ele então apanha um cálice de vinho, deu graças e disse: recebei e reparti entre vós, segundo esse texto. Ou seja, a Páscoa, nesse momento aqui, a comemoração da Páscoa também está sendo associada à ceia do Senhor, que muito nos chama a atenção. A Páscoa e a ceia do Senhor estão relacionadas. A Páscoa deve ser comemorada sempre, e a ceia do Senhor, de igual modo, deve ser também comemorada sempre. E o texto lá, versículo 17, vai dizer assim: e tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Isso aqui nos chama muita atenção, porque é, de fato, importantíssimo para nós. Vamos tratar da Páscoa como uma comemoração da libertação do povo de Deus da escravidão egípcia. É fato, o povo saiu para louvar e glorificar o nome do Senhor. O povo saiu pela mão de Deus. E hoje nós comemoramos a nossa Páscoa também, tratando Jesus como nosso Cordeiro Pascual. João Batista vai dizer, naquele momento que estava com Jesus, quando visualiza Jesus chegando para ser batizado, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que foi entregado, foi levado para ser martirizado, aprisionado sem culpa nenhuma, maltratado, açoitado e indo para a cruz lá no Gólgota,
para morrer por nós. Então, o Cordeiro perfeito que nos liberta do pecado. É verdade. Jesus, então, o Cordeiro de Deus perfeito que nos liberta do pecado. Ele nos salva poderosamente e, salvando-nos poderosamente, ele nos liberta do pecado para a glória dele. Então, Jesus é o nosso Cordeiro perfeito, aquele que não cometeu pecado, que não falhou, que não errou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Senhor no qual comemoramos no próximo domingo e comemoramos diariamente em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, de fato, seja o seu libertador, o seu salvador, o nosso libertador, hoje e sempre, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe em todas as coisas. Amém.